VISC11, o fundo de shoppings da Vinci. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 7 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele é bem consolidado aí no mercado secundário, iniciando as atividades lá em 2014. Tem hoje a cota patrimonial a R$ 123,85 e na data que eu gravo aqui com vocês, o VISC11 cota R$ 102,71, fazendo um P sobre VP de 0,83, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,22%. A cotação chegou lá aos R$ 86,31 em dezembro de 2024. Desde então, busca uma pequena recuperação, já atingiu inclusive R$ 107,16 em abril de 2025, mas agora repousa aí na casa dos R$ 102,71. A última distribuição do fundo ocorrerá agora no dia 14 de agosto de 2025, 81 centavos por cota. Ele segue neste patamar de distribuição, fazendo um yield mensal de 0,78, anual de 9,4%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em VISC11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.056,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade do fundo ainda não consegue superar a linha do IPCA, não supera o CDI e também não supera o IFIX, retornando no período apenas 5,62, enquanto o IFIX retornou 6,12, o IPCA 9,42 e o CDI 25%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aí do VISC11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta a distribuição de 81 centavos por cota, tem aí um resultado acumulado não distribuído de 98 centavos por cota, um crescimento do portfólio do fundo em relação ao NOI de 12%, se comparado a 2024, e 94,6% de taxa de ocupação. Em relação ao cenário macroeconômico, não perderemos tempo, mas em relação às atualizações do desempenho do fundo, em julho, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 81 centavos por cota, deu um resultado gerado de 78 centavos por cota. Com isso, o fundo tem um resultado acumulado não distribuído de 98 centavos por cota. O NOI caixa do portfólio apresentou um crescimento de 12% e as vendas dos shoppings apresentaram um crescimento de 3,4% comparadas ao mesmo período do ano anterior. As vendas das mesmas lojas também apresentando um crescimento de 0,9% e o aluguel das mesmas lojas apresentando um crescimento de 2,7%. O desconto e a inadimplência líquida estão em 1,7%. A taxa de ocupação do fundo encerrou o mês em 94,6%. E as remessas dos shoppings totalizando agora 27 milhões, o equivalente a 94 centavos por cota, deu um resultado total de 22 milhões 78 centavos por cota. Ele tem aqui agora na DRE dele para julho de 2025, 27 milhões de remessas dos shoppings, tem aqui um total de despesas, formando um resultado recorrente de 22 milhões 466 mil reais, dos quais ele distribuiu 23 milhões 351 mil reais, 81 centavos por cota. O resultado do saldo inicial acumulado era de R$ 1,01 por cota, consumiu 3 centavos da reserva, ela que agora é de 98 centavos por cota. Na distribuição cresceu aqui um pouquinho em maio, agora com pagamento em junho, saindo de 80 centavos para 81 e agora em julho de 2025 continua lá 81 centavos por cota. A distribuição entre 80 e 85 centavos é prevista até dezembro de 2025, então cotista do VISC11, atenção ao guidance divulgado, tá? Fica lá entre 80 e 85 centavos até dezembro de 2025. Em relação à rentabilidade do fundo para julho de 2025, um valor de cota referencial inicial de R$ 102,83, cota final ajustada a R$ 102,55, uma rentabilidade bruta de 0,5% e uma rentabilidade líquida também de 0,5%. Na B3, a cota encerrou a R$ 102, uma queda de 0,3%, somando aos rendimentos distribuídos, um retorno positivo de 0,5%. A rentabilidade total acumulada do fundo desde o IPO é de 95,6%. Ponto de atenção aqui, então, é a rentabilidade, é o retorno do fundo, porque, apesar de positivo, ele é de apenas 0,5% no mês. No cenário, a rentabilidade líquida total do fundo desde o IPO, então, foi de 95,1%, representando 130,6% do CDI líquido. Na B3, 343 mil cotistas, um volume diário de 3 milhões e 300, decrescendo um pouquinho desde janeiro de 2024, quando ele então
7 milhões e 200 para agora 3 milhões e 300. Em relação à carteira aqui do fundo, 3 bilhões 853 milhões estão em imóveis, 255 milhões em aplicações financeiras, 528 milhões aqui de obrigações de imóveis a pagar, um total aqui de patrimônio líquido de 3 bilhões 570 milhões de reais. As obrigações referentes a aquisições prévias estão no total aqui de 528 milhões e o fundo possui obrigações líquidas de 272 milhões, tudo isso considerando as aplicações financeiras. São ao todo 6 CRIs para o portfólio da Ancar. Tem aqui também o Campinas Tranche 2, o Granja Viana, o Paralela Oeste e o Crystal e o Center, e também o Ilha Plaza e o Pátio Maceió, finalizando 528 milhões de obrigações. Tudo isso faz com que o fundo tenha hoje uma alavancagem bruta na casa de 13%, então patamar relativamente tranquilo. Aqui no canal não gostamos de alavancagem superior a 10%, então ele já começa a se deslocar um pouquinho desta linha, ponto de atenção. Ele tem, em relação a estas obrigações para amortizar agora 2025, 23 milhões de principal e 21 milhões aqui de juros, formando um total de 44 milhões, ponto de atenção. No mês de julho de 2025, ele apresentou aqui um NOI de R$ 97,00 o metro quadrado, um NOI caixa com crescimento de 12%. Já em relação às vendas dos shoppings, atingiram R$ 1.454 o metro quadrado, um crescimento de 1,9%. Em relação ao SSR e também ao SSS, um crescimento de 2,7% e 0,9% e um decréscimo em relação ao fluxo de veículos para menos 3,9%. Então, ponto de atenção aqui, porque apesar de positivo ainda no comparativo com o segundo trimestre de 2025, estes indicadores decresceram consideravelmente, então ponto de atenção. Mas o que alivia é que ainda o trimestre não se encerrou. Veremos então no próximo relatório qual será esse número consolidado ao final do semestre. Em relação à inadimplência líquida, na casa de 1,7%, no comparativo uma queda de 0,2 pontos em relação ao ano anterior, ponto positivo. Os descontos e também com a inadimplência na casa de 1,7%, a taxa de ocupação 94,6% e a maior exposição do fundo segue aqui para o Prudent Shopping, 12%, lembrando que ele tem ao todo no seu portfólio 30 shoppings, então é um portfólio bem diversificado, bem considerável. Seria interessante ele conseguir, por exemplo, aumentar a exposição à Multiplan. Ele tem uma operação negativa aqui em relação ao Ribeirão Shopping, que ele vendeu o ativo que tem aqui como administrador da Multiplan, que foi ponto negativo. O Ribeirão Shopping, que é um shopping excelente, o principal shopping aqui de um raio de 250 quilômetros de Ribeirão Preto, então foi um ponto negativo porque ele vendeu parte desse ativo. Mas ao todo ele está distribuído aí em 30 shoppings, a maior exposição aqui para o estado de São Paulo, 32%. A maior exposição por administradora é a Ancar, mas ele tem aqui também a Argo, a Soul Malls, tem a Safir, tem a Alus, tem a Multiplan, a JCC, enfim, diversos administradores. Em relação ao perfil de participação, ele é minoritário, 68%, enquanto 32% ele consegue manter aqui o controle. São diversos shoppings espalhados pelo Brasil, excelentes nas mais diversas regiões, inclusive região norte, nordeste do Brasil, centro-oeste e também na região sul, e é basicamente isso de VISC 11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.